Muito boa noite, boa noite para você, minha amiga, meu amigo. Boa noite, Fortaleza, boa noite, Ceará, boa noite, Brasil. Gente, mais um lugar maravilhoso, mais um lugar lindo aqui em mais um Divino. E eu tenho certeza que Deus também hoje, nessa noite, vai falar ao seu coração, a sua vida, a sua casa e a sua família. Dentro desse tema que o Senhor nos deu, para onde eu irei? Para onde nós iremos? Iremos para onde? Iremos caminhando, andando, claro, sobre a direção do Espírito Santo de Deus. Quando o Senhor Jesus Cristo, ele diz assim, ó, vão, ide, prega o meu evangelho a toda e qualquer criatura. Vão. Mas ao mesmo tempo ele fala assim, e eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Então quando ele diz, eu estarei com vocês todos os dias até a consumação do século, o que ele está falando? Ele está dizendo o seguinte, pode confiar, pode acreditar em mim, e eu confio, acredito. Ele está aqui, está com você, está com todos nós, e hoje, continuando dentro daquele texto de Mateus, do capítulo 6, hoje dentro do versículo 34, quando ele fala sobre a questão das preocupações. O porquê você se preocupar com o dia de amanhã? Basta cada dia o seu próprio mal. Olhe para o hoje, é isso aí. Mas antes eu também preciso falar, gente, do nosso patrocinador, empresas essas que têm nos apoiado, têm nos patrocinado, têm nos ajudado aqui no Diário Divino, as nossas viagens, para trazer conteúdos para vocês, para a glória de Deus. Está vendo as imagens do Cemitério Parque Memorial da Paz, do Plano da Paz? Lá tem velórios, capelas, lanchonete, a localização em frente à CE. Então você da cidade de Fortaleza, Maracanaú, Maranguape, Caucaia, toda a região metropolitana, liguem 3487-7272, 3487-7272. E também tem um Cemitério Parque Memorial da Paz na cidade de Cascavel. Então você da cidade de Cascavel, Beberibe, Fortinho, da cidade de Pindoretama, Aquirás, Horizonte, Pacatu, Chorozinho, é o mesmo número, 3487-7272, 3487-7272. O melhor plano de assistência familiar do Brasil. Plano da Paz. Plano da Paz é você quem faz. A palavra de Deus, escrita em Mateus capítulo 6, e no versículo 34, ele diz, portanto, não se preocupem. Vamos ver o que o Senhor Jesus está dizendo? Portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Basta a cada dia o seu próprio mal. Então o Senhor está dizendo, não se preocupe. Agora você que vem acompanhando aqui com a gente, nos nossos programas, dentro do capítulo 6, do versos 22 em diante, quando o Senhor falou, olhai para os, não se preocupem, não ficam preocupados, ansiosos quanto ao que comer ou até mesmo o que vestir, aonde ele diz, olha para os corvos que não plantam, isto é, os pássaros não plantam, nem semeiam, nem têm celeiros, mas nem por isso falta alimentos para eles. Será que você, se Deus cuida dos pássaros, será que você não tem mais valor? Então ele mostra do valor que nós temos para Deus. Ele está mostrando que o ser humano, as pessoas, têm muito mais valor do que qualquer outra coisa que o próprio Deus criou. Não que não tenha valor, mas ele está colocando o ser humano acima das outras coisas para a glória do Senhor. E ele diz, olha para os lírios do campo, lembra da mensagem? Olha para os lírios do campo, que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles, nem Salomão. E ele diz, se assim o Senhor alimenta os pássaros e veste a erva do campo. Então por que você vai ficar preocupado ou preocupada se você não pode acrescentar nenhum côvado à sua vida? O que ele está dizendo? Você não vai poder acrescentar mais um ano à sua própria vida ou à sua própria estatura, aumentar a sua estatura. Você não vai conseguir isso. É impossível para você, mas nós devemos unicamente confiar em Deus. Porque a questão é confiança. Quando você pega dentro desse texto do Senhor Jesus Cristo, ele falando, não se preocupem, agora nós precisamos confiar. É como ele disse lá em Mateus capítulo 11, versos 28, vinde a mim, todos que estáis cansados
ou sobrecarregados? Vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu fardo é suave e leve. Então você vê o Senhor Jesus Cristo chamando para si o quê? A responsabilidade. Ele está dizendo assim, eu tenho poder. Agora, nós precisamos acreditar nas palavras do Senhor. E um grande exemplo de confiança em Deus é Abraão. Gênesis capítulo 12, quando o Senhor fala, chama ele e diz, deixa a tua parentela e siga-me. Deixa a sua parentela, deixa a sua zona de conforto, a sua região onde você mora, deixa e segue-me, porque eu farei de você. Você pode ver ele dizendo assim, eu farei de você. Então de você eu falei aqui, uma grande nação. Então um povo, uma nação, darei uma terra e todos os povos da terra serão abençoados em ti. Todos os povos da terra vão ser abençoados em ti. Qual foi a atitude de Abraão diante dessa situação? Abraão simplesmente, ele creu, ele confiou e ele seguiu. E ele seguiu o quê? Uma voz. Hoje nós temos a Bíblia. Hoje nós temos a história. Nós temos o que nós chamamos dos livros de Gênesis a Apocalipse, nós temos a história da igreja, nós temos a própria arqueologia, as evidências, nós temos o quê? Os testemunhos, os depoimentos das pessoas que foram impactadas, transformadas por esse Deus. Então você tem um universo de coisas. Agora, o que o Abraão tinha? Não, pastor, mas ele estava bem próximo lá da época de Noé, então eles passavam a vir orar um para o outro, mas se você for ver, lá em Josué capítulo 24, e dentro do versículo diz assim que o pai dele era um homem que adorava deuses, era idólatra, adorava ídolos. Então eles estavam desconectados da questão de Deus. Mas Deus foi até ele. É como Deus, eu vejo Deus usando aqui, usando a minha vida, usando esse programa Diário Divino para ir até você no conforto da sua casa. Ou aonde você se encontra, para falar as palavras dentro do seu coração sobre a questão da confiança. E ele está dizendo, não se preocupe. Não se preocupe, mas confie. Você deve confiar. Confiança. Agora, você confia em quem você conhece. E como nós conhecemos a Deus? Pelas suas ações sobre as nossas vidas. Agora, dentro da palavra, e como diz a palavra do Senhor, lá em João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E se tem coisa que nós precisamos ser libertos é dos medos. E o verdadeiro amor lança fora todo medo. O apóstolo João escreveu isso nas suas cartas. O verdadeiro amor lança fora todo o medo. Em Hebreus capítulo 2, versos 14, diz que o Satanás, o inimigo, escravizou as pessoas. E a forma dele nos escravizar é o medo. Você pode ver que todas as coisas estão atreladas ao medo. Por exemplo, terrorismo, né? Ou terroristas, o que ele faz? O terror. Gerar medo nas pessoas, gerar pânico nas pessoas, destruir as pessoas. Então o inimigo da nossa alma, ele usa de todas as formas, de todas as maneiras, de todos os meios para fazer o quê? Nos colocar em uma prisão, ele quer nos aprisionar. E quantas pessoas estão aprisionadas ao medo, quantas pessoas estão aprisionadas a coisas, a um sistema. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, vamos confiar em Deus. Você lembra que o Senhor Jesus Cristo diz o quê? Olhe, ele diz, observe, olhe, fique observando, veja como eu cuido da criação. Veja, olha os pássaros, olha a relva, veja, olha, observe o que Deus está fazendo. Mas o inimigo quer que a gente fique olhando somente para o joio. E não quer que a gente olhe para o trigo. O inimigo quer que nós olhemos para... mas eu conheço pessoas que se dizem que são crentes, pessoas que se dizem cristãos, se dizem ser religiosos, mas são verdadeiros enganadores, verdadeiros malas véias, e você só fica olhando, observando o que o joio está fazendo. Mas nós não conseguimos encarar a realidade e ver o que Deus está nos proporcionando, o trabalho que Deus está realizando. Quantos depoimentos nos já foram dados aqui? Lembra dos programas anteriores, das transformações? Você vai ter história para contar para a glória de Deus. Você mesmo, meu amigo, você mesmo, minha amiga, em no nome do Senhor Jesus Cristo, eu declaro, libera essa palavra sobre a sua vida. A sua família vai ter uma história maravilhosa para contar. O que Jesus fala?
O que ele diz no versículo 34? Portanto, não se preocupem com o amanhã. Viva o hoje, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta cada dia o seu próprio mal. Nós não vivemos o amanhã, nós só vivemos o hoje. Entre da meia-noite a 0 hora, nós só vivemos o hoje, o hoje. O amanhã a gente não vive. Mas também isso não quer dizer que você não possa fazer uma programação na sua vida. Isso não está dizendo que você não possa criar projetos para você, porque a própria Bíblia responde isso quando o Senhor Jesus Cristo diz: se você vai construir algo, calcule primeiro o preço. Quando uma pessoa ela vai construir alguma coisa, quando alguém vai para a guerra, ele calcula toda a situação. Agora, não está dentro das preocupações, para que isso não venha gerar ansiedade, não venha ativar os gatilhos. Lembra? Os gatilhos na sua vida, que outras pessoas, por causa da ansiedade, por causa das preocupações, vai para a bebida, outros vão para as drogas, outros vão para a comida, comem demais e acaba gerando outros problemas e tantos outros problemas. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, é importante o diálogo na família, é importante o diálogo na mesa, é importante o diálogo na casa, é importante ter o relacionamento entre toda a família em si e procurar ver o porquê que você está preocupado, por que você está ansioso ou ansiosa, o que te abates. É como fala no Salmo. O Salmo 42, por que te abates, ó minha alma? Por que você está assim tão apática, tão cansada, tão demolida, tão para baixo? Deixa eu te falar algo, minha alma. Eu louvarei ao Senhor. Por que ele fala eu louvarei ao Senhor? Porque ele confiava nele. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, é no nome de Cristo Jesus que nós estamos aqui, Senhor, confiantes em Ti, na Tua palavra, no Teu agir. O Senhor nos deu nesses dias essa palavra dentro desse texto de capítulo 6, aonde o Teu Filho Jesus Cristo traz um ensinamento para os nossos corações, traz o conforto, o consolo, a paz dentro de nós. E eu creio que tem um propósito nessa palavra, Pai, para que haja libertação. Pessoas sejam libertas da depressão, sejam libertas da angústia, sejam libertas de tudo aquilo que tem gerado esse sofrimento interior na autoridade e no poder que há no nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, nós declaramos a libertação. Pessoas sejam libertas da ansiedade, das crises de ansiedade, sejam curados, transformados na autoridade e no poder que há no nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus, amém? Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Só lembrando que todos os domingos na sede da Igreja Comunidade Logos, 3 cultos da família em 3 horários. O primeiro às 10 da manhã, o segundo às 5 horas da tarde, o terceiro às 8 horas da noite. Deus te abençoe e lembre-se que Jesus te ama.